Aqui no versículo 1 fala: havia emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi, versículo 3, uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém. Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. Irmãos, antes de entrar diretamente aqui na exposição, né, desse capítulo 13, vamos fazer um breve resumo, né, do que a gente viu até aqui nesse livro de Apocalipse, né, que nós estamos não apenas lendo, né, os versículos, como para ganhar informação, né? Porque ler para se informar é muito fácil, né? Você só lê, você ganha essa informação, né? Assim como você pode ler um jornal, pode ler né, uma revista, alguma coisa, mas essa informação ela é incapaz de operar em nós algum entendimento ou alguma transformação, uma operação, né? Então, nós estamos lendo esse livro de Apocalipse, estudando ele, né, lendo para poder entender esse livro, para poder compreender, né? Confesso que não é um livro fácil de ser abordado, né? Um livro que, né, foi abordado por muitos e grandes mestres, né, na história da igreja, e houve, né, muita divergência na interpretação desse livro. Então, nós estamos aqui para poder ler, poder compreender essa palavra, né? Compreender com métodos de interpretação, usando a hermenêutica, que é interpretar a Bíblia, né? Com a própria Bíblia, buscar aqui ajuda nos versículos bíblicos, porque esse livro de Apocalipse, né? Ele é um livro muito maior do que todos nós, é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então, se é a revelação de Jesus Cristo, irmãos, com certeza, né? Ele tem um propósito muito maior do que apenas nos informar, mas é de nos fazer compreender, né? E não apenas nos fazer compreender, né? Mas nós temos que compreender esse livro de Apocalipse para que nós venhamos a entender para acreditar, para poder crer, né, em Deus, crer na palavra. Como nós vamos crer em algo que a gente não entende nada? Então, entender esse livro é muito importante, irmãos, para poder crer, e não apenas para crer, mas também para viver a palavra. Como iremos viver em algo que nós não cremos? Então, nós lemos não apenas Apocalipse, mas toda a Bíblia, com esse intuito de não apenas ler para se informar, esse capítulo fala disso, 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 mas nós queremos examinar com a ajuda do Espírito de Deus, né? Examinar, ganhar entendimento, compreender para que venhamos a crer nessa palavra, para que venhamos a viver essa palavra e, por fim, estar prontos para dar a vida por essa palavra, por essa crença que nós cremos. Como nós vamos ver hoje, no capítulo 13, né? Muitos dos nossos irmãos vão dar a própria vida por essa crença. Então, irmãos, muito importante, né? Nós estar prontos, como Paulo fala em Atos 20, estou pronto para dar a vida. Então, nós temos que saber aquilo que nós estamos acreditando. A abordagem escatológica que nós usamos aqui com vocês
é uma abordagem que nós já estamos usando na vida da igreja, né? No ministério que nós herdamos, né? Dos irmãos Guachmani, do irmão Witness Lee, do próprio irmão Dong, né? Agora do irmão também Ezra. Então, nós usamos muita coisa, né? Que esses irmãos vêm falando e a gente expõe aqui para os irmãos, tá bom? Quando vem alguma outra coisa que a gente fala uma outra interpretação também de algum outro mestre, a gente vai estar aqui também trazendo para os irmãos, mas aqui não é o intuito, não é, irmãos, eu estar aqui numa posição de ensinar vocês, eu apenas estou aqui para poder ser um canal, né, que Deus possa usar para juntos, irmãos, meditar nessa palavra, indagar nela, estudar a Bíblia, estudar esse livro de Apocalipse e levar isso, lógico, diante do Senhor, né? Você não precisa engolir tudo, né, que a gente fala aqui, mas, né, considere, medite, tá bom, irmãos? Então, e nós queremos isso, irmãos, nos preparar nosso coração, crer na palavra, conhecer a palavra, viver a palavra e estar prontos para dar a própria vida. Então, já vimos, né, estamos estudando a segunda parte de Apocalipse, que começa no capítulo 12, ali já estudamos, né, a questão da visão da mulher, que representa a Igreja Universal de todas as épocas, o dragão, Satanás, a questão do filho varão, seu arrebatamento, o tribunal de Cristo, expulsão de Satanás que vem para a terra, e aí chegamos ao capítulo 13, né? Nós já estudamos Apocalipse 9, onde falava que quando Satanás, a estrela caída, né, ela cai do céu, aí ele é dado a chave do poço do abismo, e então surge ali o anticristo, a besta que emerge do mar e representa, né, o povo mundo gentio. Aí já falamos sobre os 10 chifres, né, sobre as 7 cabeças, o significado disso, né, a besta semelhante a leopardo, já estudamos juntamente em paralelo com Daniel capítulo 7, né, que explica Apocalipse 13. Vimos aqui que essa besta, esse anticristo, ele tem características de 4 bestas. Então, bestas na hermenêutica, né, na Bíblia, representa impérios, né? A primeira besta, lá em Daniel 7, né, era o Império Babilônico, a segunda, o Império Medo-Persa, a terceira, o Império Grego, e a quarta, o Império Romano, né, que foi o maior império de todos, tanto em extensão como também em durabilidade, né? Foi o maior de todos os impérios, então é a quarta besta, né? E essa besta, né, que nós vamos ver aqui, que ela vai ressurgir. Então ela tem boca como de leão e deu-lhe o dragão seu poder, seu trono e grande autoridade. E aí nós paramos e estamos então agora no capítulo 13, né? Versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa herida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, eu não tenho tempo aqui de falar tudo que nós já falamos, né, nos estudos anteriores, mas tem as gravações, tá bom, irmãos? Para os irmãos, né, se não entender alguma parte, já tem 12 capítulos, né? Esse aqui é o estudo número 22 que nós estamos tendo de Apocalipse. Então, já explicamos, né, o significado das cabeças, uma de suas cabeças. Aqui entra em cena o anticristo, irmãos, né? No aspecto mau, né? No aspecto ruim dele, né? Ele vai reinar, ele vai entrar em cena para governar 7 anos, os últimos 7 anos da última semana de Daniel. Durante 3 anos e meio ele fará uma aliança com Israel, uma aliança de paz, e na metade dos 3 anos e meio ele vai quebrar essa aliança. Tá? Então, essa cabeça aqui, uma de suas cabeças, é as cabeças aqui da besta, né? Então, essa cabeça aqui, de acordo com Apocalipse 17, né, é a 7ª cabeça. Né? Vamos ler aqui Apocalipse 17. Nós não vamos esmiuçar Apocalipse 17 hoje, né? Algumas coisas eu vou deixar aqui para quando a gente chegar lá na frente. Mas aqui no Apocalipse 17, versículo 7, fala: o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças. Então, uma das cabeças que vai ser ferida é a 7ª cabeça, né? E 10 chifres que leva a mulher, né? Versículo, Apocalipse 13, versículo 8. Desculpa, Apocalipse 17, né?
versículo 8, né? A besta que viste era e não esta, está para emergir do abismo, caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Então, essa cabeça aqui, irmãos, né, que era, não é, mas que vai aparecer, é a sétima cabeça, que cabeça já estudamos que são 7 Césares, né? Então João fala que até o momento em que ele estava vivo, né? Aqui fala, né? Versículo 9, aqui está o sentido que tem sabedoria, 7 cabeças são 7 montes, os quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Reis naquela época eram 7 Césares, né? Dos quais 5 já caíram, um existe e aí outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo, que seriam uns 3 anos e meio, né, que vai reinar essa sétima cabeça. Tá, irmãos? Os irmãos, se não estiverem ficando muito claro, depois podem novamente, tá, assistir a mensagem, tá, ler os versículos. Mas, santos, essa sétima cabeça é o sétimo César, né? O sétimo César que vai estar reinando, esse rei aqui, tá bom? E então, aqui no Apocalipse 17, versículo, né? Nós estamos lendo o 9, né? Aqui está o sentido que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis, os quais caíram 5. Um existe, né, que era Domiciano, né, na época que João escreveu o Apocalipse, e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei. Tá vendo, irmãos? É a 8ª cabeça. Procede dos 7 e caminha para destruição, santos. São detalhes, tá, que ajudam aqui a trazer mais luz sobre essa pessoa aqui, sobre esse líder, o anticristo, né? E ele é abordado de duas maneiras. Por um lado, sendo um império, né? Uma besta é um império, né? E por outro lado, também é uma pessoa, um líder mundial. Então, uma dessas cabeças seria a sétima, ela é como que golpeada de morte. Está falando aqui, né? Então, o anticristo vai ser o cabeça desse sistema totalitário, né? O anticristo, que é o cabeça. Essa sétima cabeça é ele, né, aparecendo aqui nos seus primeiros 3 anos e meio. Então, ele vai ser golpeado como de morte. Então, o sistema aqui, esse anticristo é um sistema, né, o Império Romano, e também é o anticristo, né? O anticristo, um possível César, né, segundo aqui a interpretação do irmão Lee, né, no estudo Vida, né, e ele fala que ele vai ser golpeado de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Então, aqui, irmãos, a interpretação sobre isso, também o irmão Lee, ele não acredita que essa morte seja uma morte literal, né? Por quê? Porque o único, irmãos, que morreu e ressurgiu, né? Aqui a palavra é ressurgiu, né? Ressurgiu. O único que fez isso e capaz de fazer é o Senhor Jesus, né? Deus ressuscitou a Cristo. Então, eu concordo, né, com essa linha, né, que o irmão aborda no estudo Vida, que ele parece, a princípio, que vai ser uma morte e ressurreição simulada, um milagre. Vou mostrar um versículo aqui que poderia dar base a isso, mas também não há como assim afirmar 100%, né? Eu pessoalmente eu creio que esse líder, essa ferida mortal foi golpeado de morte, mas essa ferida mortal foi curada, né? Então tem um versículo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, lá fala, né, sobre o anticristo. 2 Tessalonicenses 2, aí a partir do 7, irmãos, ele fala assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, né? Já opera e aguarda que seja afastado aquele que agora o detém. Bem, esse aqui é um outro assunto, né? Temos várias interpretações, mas tem alguma coisa que está detendo o
anticristo, né? Então será de fato revelado o iníquo, né? Essa pessoa a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ele é um imitador de Cristo. Assim como o dragão vai tentar imitar o pai, né? O anticristo, o filho, e o falso profeta, o Espírito Santo, que quem convence do pecado, da justiça e do mundo. Então, a trindade de Satanás, né, tentando imitar aí a trindade, o Deus triuno, né? Aí fala que esse aparecimento é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, por não acolherem o amor da verdade para serem salvos. Então, aqui fala de prodígios da mentira, né? Então, ele vai tentar imitar Cristo, tipo assim, olha, né? Eu também, né, morri e ressuscitei, né? Vamos ver daqui a pouco que ele vai se dizer que ele é o Messias, né? Que os judeus estão aguardando, né? Que tem os muçulmanos que estão aguardando também a vinda de um profeta, né? Então ele vai dizer que ele é esse profeta, ele é esse Messias. Então ele morreu e ressuscitou. Então isso vai trazer um impacto muito grande para a sociedade. Então ele é um imitador de Cristo e então é possível que ele simule uma falsa morte e ressurreição para conseguir uma adoração global, uma adoração mundial. Mas do outro lado da interpretação, como sendo um império, né, nós estamos aplicando das duas maneiras, né? Essa besta como sendo uma pessoa, um líder, né, que pode ser que ele morra e ressuscite, irmãos, né? Estou falando aqui uma interpretação do irmão Linus Tudovido, né? E eu concordo um pouco com essa interpretação de que é possível que ele simule uma morte, né? Uma morte, tá? Crendo que o único que é capaz de morrer e ressuscitar é Jesus, né? Satanás não tem esse poder, né? E aqui a quarta besta também aqui, que é golpeada de morte, sabemos que é o Império de Roma, né? E foi golpeado de morte. Os Césares, na época de Roma, né? Eles, né, quem conhece um pouco, né, da história de Roma, sabe que os imperadores, os Césares, eles eram considerados, eles eram adorados como se fossem Deus, né? Todos eles exigiam adoração, né? Como se eles fossem Deus, né, de fato. Então, há tanto é que o cumprimento entre eles ali, na época de Nero, Domiciano, era o seguinte, né? Era César é o Senhor, né? Então, quem não cumprimentava dessa maneira, então ele era, né, preso, era torturado, era castigado. E os cristãos tinham essa dificuldade, né? Porque eles não falavam César é o Senhor, eles falavam Jesus é o Senhor, né? Então, ali eles eram presos, né, por falar isso, né, que Jesus é o Senhor, e é o que nós cremos também, né? Então, Santos, aqui esse império vai ressurgir novamente, é a quarta besta, né? E é o império aqui de Roma. E aí toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, como então sendo um império, né? A besta será morta e vai ressuscitar. Então, essa besta, ela emerge aqui do abismo e sugere aqui, então, uma ressurreição. Um espírito vai entrar, né, nesse líder, e é esse espírito que vai causar, então, toda a diferença, irmãos. Então, quando fala que essa ferida é curada, Apocalipse 13, versículo 12, fala assim, ó, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Versículo 14, na parte final, fala, né? Faça numa imagem a besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Né? Que fala que foi ferida a espada e ela sobreviveu. Né? Então, tem essas duas aplicações, tanto para a pessoa, o líder mundial, e também para o império, porque bestas são impérios. Né? É o último grande império que vai ter esse mundo, que é um império, então, de Roma sendo ressurgido. Né? Bom, Irmão alguns Diego, também pensam, oi,
Segura aí, tá muito bom, mas eu tenho duas perguntas e não posso parar. Posso fazer as perguntas? Pode perguntar, irmão. É porque, assim, não, para mim não ficou muito clara a questão do, do império, do imperador. Você falou que é César, né? O último César. Sim. Esse último César seria, no caso, o Papa? É a primeira pergunta. A, a, a outra pergunta com relação à morte da besta lá que vai ser morta, né? Que vai imitar a falsa morte, segundo a interpretação do irmão. Eu fico a pergunta: para ele imitar a Cristo e ser adorado, não teria que morrer 3 dias para poder voltar e ser adorado como Cristo? Essa é a minha segunda pergunta. Bom, é isso. É muito bom, viu? Eu vou ir desvendando à medida que a gente for lendo os versículos, né? Quando a gente chegar no Apocalipse 17, ele vai ter muita luz, né, sobre esse assunto, que a princípio o anticristo não é o Papa, tá? Não é o Papa. E sobre 3 dias, aqui não fala nada, né? Sobre 3 dias. Por isso, né, que esse mundo, né, caído e corrupto, né, como ele está, é possível que haja um simulado de morte, né? E haja todo um complot, né? Pode até ver, sei lá, uma até conspiração com isso, enfim. Mas assim, irmãos, o que é importante, o que é um fato mesmo, né? É que ele vai morrer e ressuscitar. Isso é um fato, né? Agora, se é simulado ou não, isso não interessa muito. Por quê? Porque as pessoas vão acreditar que morreu. O que a Bíblia diz no versículo 4 e 5, né? E que nós já vamos ler daqui a pouco, é que as pessoas vão acreditar que ele morreu e ressuscitou. Então, nós vamos encarar como sendo dessa maneira, né? Para nós, pouco interessa se ele simula ou não, né? Isso aí é algo secundário, né? Eu só apenas estou comentando e também inferindo alguma coisa que eu acredito ser, né? Eu creio que o único que pode morrer e ressuscitar é Jesus, né? E dar esse poder para ele ressuscitar, né? No caso aqui, os mortos em Cristo, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai lendo os versículos e a gente vai ganhar mais luz, né, sobre esse assunto. Eu vou falar, por exemplo, tem alguns que pensam que o anticristo é Judas, né? Judas ressuscitado, né? Quais são os versículos que se utilizam, por exemplo, que a besta e Judas são chamados de filho da perdição, né? Se você vê na tua Bíblia, João 17:12 e 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, se você une esses dois versículos, tanto Judas como a besta são chamados de filhos da perdição. Então, bate. João capítulo 6, versículo 70, Judas é chamado de diabo. Então, tem gente que acha que Judas é o anticristo, né? Que na verdade é o espírito de Judas, né? O nosso amado irmão Lee, aqui no Estudo Vida, já para ele, Judas, o espírito de Judas, pode até entrar em cena, mas como influenciando o falso profeta. Por quê? Porque a besta, no versículo 11, que a outra besta, ela emerge da terra. E na Bíblia, a terra se utiliza muito também para a nação de Israel, enquanto que o anticristo ele vem do mar, que é do povo gentil. Então não poderia ser Judas por este motivo, né? Mas tem gente que pensa que pode ser Judas o anticristo, né? Outros já pensam que é o César Nero, né? César Nero, que seu espírito foi guardado no abismo, né? Aí no Apocalipse 17, versículos 10 e 11, nós vamos estudar esses versículos com bastante profundidade. Apocalipse 11, versículo 7 e Apocalipse 17, versículo 8, dá a entender que esse poderia ser um espírito que foi guardado no abismo e que poderia ser o mesmo espírito que agiu em César Nero. Por quê? Porque todos os Césares pretendiam ser Deus, né? O irmão Lee, por exemplo, ele já infere muito forte que é um espírito do César Nero, né? Que poderia ser o anticristo. Então, o anticristo ele tem que ter todas essas características. Tem que ser grego, né? Semelhante a Leopardo, né? Ele tem que ser uma mistura de Oriente com Ocidente, né? Porque aqui aparece Leão, que é da Babilônia, os medos e persas, né? Que são aqui do Oriente,
E aí fala que ele é semelhante ao leopardo, que já representa aqui o Ocidente, então pode ser filho de pais, né, muçulmanos, ou com descendência, né, nesse sentido, que pode ser também um anticristo muçulmano. A gente vai falar disso também, com bastante detalhes, porque ainda tem vários capítulos pela frente, irmãos, que vão abordar mais detalhes, né, que é principalmente Apocalipse 17, né, onde está a revelação desse oitavo rei, tá? Então, hoje o nosso foco é Apocalipse 13, né? Esse estudo é estudo de versículo por versículo, né? Por isso que a gente vai devagar, né? Mas fique tranquilo que até o final do Apocalipse 22, né? Você vai ter bastante luz, né? Sobre esse assunto. Então, aí fala que toda a terra se maravilhou, Apocalipse 13, versículo 3, seguindo a besta. Toda a terra, irmãos, vai crer que ele de fato morreu, ressuscitou, o mundo vai se admirar, né, pela besta, né, e vai adorar a Satanás, algo que ele sempre almejou. Então, o versículo 4 fala: adoraram o dragão, em primeiro lugar, porque deu essa autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela, né? Uma afronta, um desafio, né? Quem é como Deus? Aqui fala quem é como a besta. Então aqui fala que o mundo vai adorar o dragão, que é Satanás, né? As pessoas, irmãos, vão adorar deliberadamente, primeiro a Satanás e, consequentemente, a besta. Os homens não vão estar mais fingindo que estão adorando a Deus, mas elas vão prestar uma lealdade aberta e jubilosa a Satanás. Aqui fala, né? Adorarão em primeiro lugar ao dragão, em segundo lugar a besta, mas eles são um, né? Eles são um age no outro, eles estão unânimes, eles são um. Então, homens aqui não religiosos, né? Eles vão adorarão, né, a Satanás, inclinando-se ante as descobertas científicas, né? E vão eliminar toda a necessidade, segundo a ideia deles, de crer em Deus, né? Porque esse personagem vai se autodenominar como Deus, né? Para o mundo. Então, Satanás vai ser supremamente adorado, né, mediante o seu falso Cristo, né? Porque quando a besta é adorada, Satanás é adorado, assim como quando Cristo é adorado, quando Jesus é honrado, o Pai é honrado e glorificado. Filipenses 2, versículos 8 ao 11, fala que toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós confessamos Jesus como Senhor, nós adoramos a Jesus, o Pai é adorado, né? Porque eles são um. Então, o diabo, né, vai ser adorado mediante o seu falso Cristo, que é aqui o anticristo, né? Um suposto novo salvador do mundo, né? E vai obter uma lealdade universal do povo, do mundo, das nações, e que na realidade, né, irmãos, é aqui a fonte de todo mal. E esse dragão vai dar a sua autoridade à besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Senhor Jesus. Então, irmãos, essa autoridade vai ser uma autoridade tanto religiosa, né, como a gente vai ver aqui com o falso profeta, uma autoridade política, né, porque o anticristo vai controlar todo esse mundo. Esse é o último grande império, irmãos, que vai controlar esse mundo. Vai ser um líder extremamente mau, frio, sem alma, sabe, irmãos? Eu até coloquei uma frase no nosso grupo que se juntasse todos os piores líderes mundiais que houve, né, na história da humanidade, comparados ao que o anticristo vai fazer, irmãos, são como crianças, né? Porque esse anticristo vai controlar tudo, tanto o aspecto religioso, vai controlar o aspecto econômico, o aspecto político, vai controlar os corpos das pessoas, vai controlar as mentes das pessoas, está lá em Daniel capítulo 7, a gente vai ler daqui a pouco, e vai controlar também o espírito dos homens. Ele vai controlar tudo, irmão. Satanás vai reinar, porque pouco tempo lhe queda, né? E aqui fala, né, também adorarão a besta, né, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra a besta? Então, irmãos, isso aqui é uma paródia, né, de declarações similares ditas a respeito de Deus,
salientando aqui o grande poder e autoridade do anticristo sobre o mundo, por meio do controle, a influência, né, de Satanás. Então, se você lê na tua Bíblia Isaías 40:18 ou Isaías 40:25, lá está escrito assim: quem é semelhante a Deus? Né? Salmo 113, versículo 5, Miqueias capítulo 7:18, são alguns versículos que fazem essa referência. Então, aqui há uma similitude, né, de frases ditas que na Bíblia se diz a respeito de Deus, mas aqui é dito assim: quem é semelhante à besta? Então, santos, essa besta vai levar tudo o crédito para ela, vai se levantar contra tudo que se chama Deus, situando-se no próprio santuário de Deus, vai se sentar no templo de Deus como se ele fosse o próprio Deus, né? E ele vai se exibir como o mais elevado poder de todo o universo. Prosseguindo no versículo 5, fala: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, autoridade para agir 42 meses. Então, blasfêmia aqui aparece, né, várias vezes no livro de Apocalipse. E essa boca que profere blasfêmias, veja só Daniel capítulo 7, né, que é um capítulo onde fala do anticristo no Antigo Testamento. Daniel capítulo 7, versículo 25, fala: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos. Magoará aqui no hebraico é gastar mentalmente, esgotar mentalmente. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e a metade do tempo, que é 3 anos e meio. Então ele vai proferir blasfêmias contra Deus por 42 meses, por permissão de Deus. Deus vai permitir que esse anticristo governe 42 meses. Deus colocou um limite, irmãos. Deus ainda, vocês percebem que mesmo o anticristo aqui, ele, né, governando e reinando, Deus estabeleceu um limite para ele, vai ser durante 42 meses. Então, pronto, né? Deus ainda continua acima de todas as coisas, controlando todas as coisas. Então, vai ser durante 42 meses. Ele abriu a boca, versículo 6, em blasfêmias contra Deus, né? Blasfemar contra Deus, para difamar o nome, né? Inclui aqui blasfemar a personalidade de Deus, a natureza de Deus e a autoridade de Deus. Ele vai questionar isso, irmãos. E o mundo vai crer nisso. Isso está lá em Daniel 17, 25, né? E blasfêmia na Bíblia é exaltar-se a si mesmo e rebaixar a Deus. Jesus foi acusado de blasfêmia em João 5:18 e João 10:33 fala que ele estava blasfemando porque se fazia igual a Deus. Então, blasfêmia é isso, irmãos, né? É exaltar-se a si mesmo, né, e rebaixar a Deus, é uma blasfêmia. E também em Apocalipse 2:9 aparece de blasfêmia aqui. Apocalipse 2:9, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Então aqui fala de algo que é contrário, contraditório. Blasfêmia, se declaram judeus, mas não são antes da sinagoga de Satanás. Vamos prosseguir um pouquinho mais. Aqui fala para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Bom, quem são esses que habitam no céu? Então, aqui também nosso amado irmão, né, li no Estudo Vida, né, o Watchman também, nesse livro aqui, né, muito bom. Ele vem Senhor Jesus, né, um estudo de Apocalipse. Eles falam que são os vencedores, né, aqueles que foram arrebatados e que as pessoas vão sentir falta, algumas vão questionar, né, mas cadê o meu, né, minha tia, minha mãe, meu pai, meu irmão? Foi arrebatado, então vão sentir falta de algumas pessoas, mas esse líder vai se encargar de desacreditar, né, aquilo que é de Deus, e as pessoas vão crer nele, irmãos. Então ele vai blasfemar contra os que já habitam no céu, né? Esses que habitam no céu, difamar o tabernáculo, que são os que habitam no céu, que seriam os que foram
arrebatados no capítulo 12, né? Aqueles que venceram Satanás por causa do sangue, da palavra, e não amaram suas próprias vidas, né? Eles já estão, então, aqui nos céus, né? No céu. Versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Bom, santos, aqui vamos ver que esses últimos aqui são cristãos que foram deixados para trás e também judeus que são fiéis a Deus, né? Mateus 24, versículo 38, vamos ver que vai ter alguns cristãos que vão ser deixados para trás. Mateus 24, 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, né? Assim também será a vinda do Filho do Homem, uma vinda inesperada, né? Uma vinda secreta. Então, dois estarão no campo, né, estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Não são dois incrédulos aqui, mas são dois cristãos aqui. Um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai. Está vendo, irmão? Essa palavra para cristãos, para nós estarmos vigilando o tempo todo, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Se a gente sabe, não, vem no fim da grande tribulação, então a gente já sabe que é o dia que ele vai vir, mas a vinda secreta do Senhor, a gente não sabe o dia que vai vir o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Jesus vai vir, muitos vão estar ali despreparados, descuidados, né? Dormindo ainda, e eles vão ficar para trás. Então Deus vai permitir que o sistema persiga os cristãos que ficaram. Está lá na Isaías 13, um capítulo muito forte, irmãos, Isaías 13, que fala sobre a perseguição na grande tribulação. Nós não vamos ter tempo de estudar todo Isaías 13, né? Mas valeria a pena, né, os irmãos estudarem pessoalmente, né? Isaías 13 fala, né, da vinda do Senhor. E eu vou ler por causa do tempo, né, a partir do versículo 6. Mas veja só, o versículo 3, né, ele fala assim, ó: eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulhem. Versículo 6, oivai, pois está perto o dia do Senhor, vem o Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos, o coração de todos os homens se derreterá, assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente, olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tomará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia com maiúsculo aqui, dia cruel, com ira e ardente furor, né? Para converter a terra em assolação e destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. Nós já estudamos as trombetas, né, nos capítulos 8. Aí fala, né, o sol logo ao nascer se escurecerá, a lua não fará resplandecer a sua luz, castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Aqui eu gostaria de comentar algumas coisas, irmãos, eu não vou poder falar porque senão eu vou entrar num outro assunto, né? Mas só quero enfatizar essa frase: homens mais escassos do que o ouro puro. Né? Vai haver escassez de humanidade, né? Vai haver muita mortandade, né? Vai ter muita coisa aí, irmãos, que esse sistema vai perseguir as pessoas, né, que não adorarem aí o anticristo. Portanto, farei estremecer o céu e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos exércitos e por causa da ira, né, do seu ardente furor. Cada um, como a gazela que foge, como rebanho que ninguém recolhe,
como rebanho que ninguém recolhe. Irmãos, quem entende um pouco de hermenêutica sabe o que significa rebanho na Bíblia, né? Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra, né? Rebanho que ninguém recolhe. Quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado cairá a espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles. Nós já falamos semana passada sobre as crianças na grande tribulação. Cadê? Versículo 16. Suas crianças serão esmagadas perante eles, e a sua casa será saqueada e a sua mulher violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos. Já estudamos que os medos, né, aqui representam os medos persas, o Império Medo-Persa, mas Apocalipse 13, o anticristo tem característica de pé de urso, né? E já estudamos sobre o urso na Bíblia e sobre a perseguição e a crueldade e a mortandade do urso, né? Sem piedade, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão as crianças. Bom, até aqui primeiro, né? Vamos voltar aqui agora para Apocalipse 13. Tem muita coisa para comentar de Isaías 13, irmãos, mas por causa do tempo, vamos prosseguir. Mas sabemos o que é um fato, né? Que por pouco tempo, né? Este mundo pervertido, este mundo confuso e violento, a maldade vai reinar, né? De acordo com Isaías 13, a maldade vai reinar supremamente e com exclusividade, né? Executando ali um bom número de crentes remanescentes que vão sofrer muito, incluindo aqui judeus fiéis, né? E cristãos que não vão se deixar enganar aqui pelo falso Cristo, Satanás. São aqueles que vão acordar, mas vão acordar tarde, né? Muito tarde. Então, Deus ele ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, né? Deus vai dar essa autoridade, irmãos. Aqui não fala que o dragão que dá, aqui fala Deus. Lá em Isaías 13 fala que Deus despertou os medos. Deus vai levantar, até usar esse império do anticristo, irmãos, né? Para poder, então, executar, irmãos, o seu plano, né? Tudo isso, irmãos, Deus está no controle e isso vai se cumprir, né? Adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, esse versículo aqui, irmãos, prova que haverá ainda cristãos sobre a terra. Por quê? Porque haverá aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Então, vai ter gente que tem seus nomes inscritos no livro da vida, que vai passar pela grande tribulação, né? Nós já falamos, já fizemos os estudos, né, matemáticos, que a maioria da igreja, né, se não toda a igreja, quase toda a igreja, vai passar por esse período de grande tribulação, né? São aqueles que vão vir da grande tribulação com as cabeças nas mãos. Por quê? Porque os que vão ser arrebatados, de acordo com Gênesis 5, né? São aqueles que andam com Deus, né? E não aqueles que Deus anda com eles. Já explicamos a diferença de andar com Deus e Deus andar com eles. Então, hoje, a igreja contemporânea é uma igreja que procura que Deus ande com eles, né? Eles têm seus planos, seus projetos e querem que Deus abençoe, que Deus ande com eles. Mas é muito diferente, irmãos, quando você anda com Deus. Deus é o líder, Deus é quem lidera, né? Eu vou dar um exemplo aqui, nada a ver, né? Mas, por exemplo, quando quem tem cachorro, né? Você sai para passear o cachorro, né? Isso aqui é um exemplo nada a ver, né? Mas quando o cachorro ele vai puxando a corda, né? Você vai saindo atrás, né? A gente está até adestrando o nosso aqui agora esses dias. Na linguagem canina significa que ele é o alfa e você apenas é tipo alguém que só segue ele, né? Então ele te lidera, ele vai cheirando, ele vai comandando tudo. Agora, quando você vê na rua né, um moço, uma mulher, né, um homem, uma mulher, e o cachorro vai do ladinho dele, irmãos. Isso aqui é liderança. O cachorro entendeu que o homem ele é o alfa, né? Então hoje tem muitos assim, irmãos, que saem tipo na vida tudo igual um doido, agindo, fazendo suas coisas e querem que Deus vai com eles. Então esses não vão ir quando o Senhor voltar, irmãos, não vão estar vigiando, né? Por aqueles que andam com Deus, Deus vai indo e você vai ali do lado, seguindo o Cordeiro. Quando a gente estudar Apocalipse 14, daqui a 2 semanas,
vamos ver que essas primícias que são arrebatadas são seguidores do Cordeiro. Para onde que vai, irmãos? Tá vendo? O Cordeiro vai numa direção, eles seguem. E ele aí fala as características das primícias, um outro assunto, né, que a gente ainda vai estudar, né? Mas, de modo prático, quase toda a igreja, irmãos, vai passar pela grande tribulação, né, de forma transparente. E aqui, então, aqui fala, né, que paramos no versículo 8, né? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, né? Então vai ter gente que ficou para trás, e aqui é uma exortação: se alguém tem ouvidos, ouça. Lembra na época dos capítulos 2 e 3, aparece essa frase, né? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas aqui é removida essa frase, né? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então também tem um significado, né? É tirado essa parte aqui, né? Dessa palavra ali de arrependimento, de alerta, né? De vigiar, né? Porque o Senhor voltaria secretamente, porque o Senhor voltaria e tu não estarias pronto e tal, enfim. Então, santos, agora ele só fala assim: se alguém tem ouvidos, ouça. Então, a frase adicionada, o Espírito diz às igrejas, aqui é omitida, pois apenas alguns cristãos, né, aqui ficaram, né, para trás. Então, aqui é só uma exortação, né, porque ele termina falando assim: ao vencedor, no Apocalipse 2 e 3, nas 7 igrejas. E o vencedor aqui não tem mais, porque o vencedor foi tirado, tá vendo? Os vencedores foram arrebatados. Não é a igreja que vai ser arrebatada, irmãos, são os vencedores. Tem uma diferença entre a igreja ser arrebatada, que vai ser no fim da grande tribulação, e tem uma diferença entre o arrebatamento dos vencedores, que é antes dessa grande tribulação, que Deus promete à igreja de Filadélfia guardá-la dessa hora da tribulação que viria sobre a terra. Então, não tem aqui, o Espírito diz às igrejas, porque não tem vencedores, né? E aí, concluindo, fala, né, versículo 10, se alguém vai para o cativeiro, se alguém leva para o cativeiro vá. É tipo assim, irmãos, se alguém levar você e eu, nós ficarmos para a grande tribulação, a dica é o seguinte, para sermos vencedores: se alguém lhe levar você para o cativeiro, né, para você ser preso, para você ser torturado, a mensagem é a seguinte: não resista, não promova uma resistência ao sistema, não resista, vai, né? É aquilo que também fala em Jeremias 15, versículo 2. Jeremias 15, versículo 2. Jeremias 15, 2. Quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhe-ás, assim diz o Senhor: o que é para a morte? Para a morte. O que é para a espada? Para a espada. O que é para a fome? Para a fome. Tudo isso, irmãos, os cristãos vão passar na grande tribulação. Por isso é que aqueles que têm a marca da besta e vão ajudar os cristãos com comidas e bebidas vão fazer parte das nações no milênio. Nós vamos estudar tudo isso ainda mais para frente, né? Morte, espada, fome, o que é para o cativeiro? Para o cativeiro. Porque os punirei com 4 sortes de castigo, disse o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastarem, com aves dos céus, né, também tipifica os demônios, e as feras do campo, né, os demônios, para vos devorarem e destruírem. Entregá-lo-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, assim como foi na época de Nero, que os cristãos eram ali oferecidos como espetáculo, né? Eles eram crucificados, colocados em postes como tochas, né, que iluminavam a cidade como um espetáculo, né? Então, por isso também que há uma inferência do espírito de Nero, né, a agir ali no anticristo. Aí fala: se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Irmãos, se vocês ficarem e forem para o fuzilamento, vão para o fuzilamento, irmãos, né? Não levantem nenhuma resistência contra o sistema. É importante a gente estar preparado para essas coisas, né, para quando elas acontecerem, né? E é para isso que, irmãos, é para isso que, se nós não formos, claro, arrebatados antes, nós temos que nos preparar, né? Claro, a gente quer ser arrebatado, né, irmãos? Mas como está nosso viver nessa semana, nessa pandemia, né? A gente está orando muito, está pregando o evangelho, está vivendo no Espírito,
como que a gente está vivendo, né? Alimentando os conservos, o nosso estado, né? Igual os irmãos têm falado muito nessas últimas mensagens, né? Como está o nosso estado hoje, né? Então, a gente sabe, você tira pela reunião de oração, né? O número de irmãos que vai na reunião de oração é mais ou menos o número de irmãos que vai ser arrebatados. Quem vai para a reunião de oração é alguém que realmente ama a Deus, né? Porque para ele sair da casa dele para ir para um culto de oração, irmãos, ele tem que amar mesmo a Deus, né? Para ele fazer essa loucura, né? Então, santos, a maioria vai ficar na grande tribulação, e aqui conclui falando: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. É tipo assim, a única coisa que a igreja vai poder praticar nesse período é essas duas coisas: paciência, né? E não luta, não é lutar contra essa perseguição, não é guerra, é paciência, né? Ou perseverança, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? E fidelidade, aqui fidelidade é a Deus, né? E não a besta, não adore a besta, né? Seja fiel. As duas coisas que a igreja vai poder praticar é paciência, né? E fidelidade, irmãos, para com Deus. Amém? E aí vamos parar aqui, aí depois vai falar da outra besta, né? Que surge da terra, né? E que tem 2 chifres e parece cordeiro, mas fala como dragão. Então, semana que vem vamos estudar aí o 11 e também alguma coisa da marca da besta, né? Outro assunto também bem polêmico, bem com várias interpretações divergentes, né? Sobre esse assunto. A gente vai trazer aquilo que nós entendemos ser da parte do Senhor. E amém, irmãos. Que o Senhor nos dê sua sabedoria, sua luz. Amém. 9 horas em ponto aqui no Acre. Para vocês 11.